Opa, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos começando agora a nossa primeira conversa ao vivo, né, dessa nossa página aqui, Alexandre Fonseca Ativismo. E vamos tentar fazer essa conversa todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 17 horas, nesse mesmo canal aqui do Facebook. E talvez depois, posteriormente, começamos a colocar no Instagram e YouTube também, mas primeiro vamos começar aqui e vamos vendo, né? Gostaria muito que todo mundo que estivesse assistindo pudesse participar, né? A ideia da conversa ao vivo é essa, né? Porque antes eu estava postando só vídeo no YouTube, mas agora eu quero começar a fazer essa conversa online porque possibilita que as pessoas possam comentar, fazer pergunta, crítica, sugestão na hora, e eu posso ir interagindo com vocês, né? A ideia são conversas rápidas, assim, né? De 20 minutos a 30 minutos, que a gente possa também não ficar muito cansativo. Vou trazer alguns convidados de algumas áreas, né, quando falar de educação, saúde, e fazendo esse bate-bola com as pessoas para a gente tentar avançar em alguns entendimentos, né, no debate, que é importante nesse momento na cidade, principalmente nesse momento. Vamos tentar fazer isso pelo menos até o final do ano e vamos vendo como vai sendo, tá? Gostaria muito da resposta de vocês. Hoje, como coloquei no tema, né, eu quero falar um pouco sobre essa crise da gestão aqui em Volta Redonda, na gestão da pandemia, tanto no Brasil quanto em Volta Redonda, mas mais especificamente aqui na situação da nossa cidade, de o que foi feito, o que não foi feito, do que deveria ter sido feito, né, segundo a minha compreensão de alguns especialistas, e do que se pode fazer ainda, e como para onde a gente está indo. Queria colocar, então, primeiro um breve histórico, né, dessa pandemia, que a gente não consegue parar de pensar nela, né, ela está todo momento na nossa vida, mas parece que começou há tanto tempo, né, nós estamos agora em agosto, mas lá em janeiro, alguns casos começam a aparecer notícias de alguns casos, né, de coronavírus na China. Começa a notificar as organizações mundiais de saúde, avisando que tinha algum problema ali na China acontecendo, alguma doença sendo transmissível, né, transmitida, e as pessoas, e começou a China, né, o país começou a isolar algumas áreas de Wuhan. Isso começou a assustar algumas pessoas, né? Apesar de que ainda não se sabia da seriedade, na época estava morrendo pouca gente, pelo menos que estava sendo notificado, algumas pessoas já começaram a ficar um pouco mais atentas, né? Principalmente as autoridades de saúde do mundo. Isso no começo e meio de janeiro. Foram fechadas certas áreas de Wuhan inteira, milhões de pessoas ficaram isoladas para que não fosse passado essa doença adiante, não saísse dali, né? Que fosse realmente isolado. Só que nesse momento pouca coisa foi feita ao redor do mundo, né? Algumas pessoas ainda estavam achando que não era nada sério, os países não proibiram nem voos vindo da China naquele momento ainda, estava se tendo muita precaução ao que ser feito. Só que quando começa a chegar em fevereiro, começa a chegar principalmente no Irã começa a aparecer muitos casos, a gente não sabe por que no Irã, né, mas no Irã começa a aparecer muitos casos, e depois na Itália. Países vizinhos ali como Taiwan e Coreia do Sul tiveram ações mais firmes com relação à viagem, né? São países muito próximos, então já restringiram ali em fevereiro e começaram a barrar tudo que estava vindo da China e tomar muita precaução. Então lá os casos foram muito menores. Então o mundo todo começa a se assustar já no metade de fevereiro, final de fevereiro. Na Itália começa a passar para a Espanha, começa a passar para a França, final de fevereiro. E aí que a gente começa a prestar atenção, né, no começo de março. No meio de março, algumas cidades começam a fazer quarentena já preocupadas, porque já começa a ter várias mortes transmissão interna, né? Ou seja, não vindo só gente de fora, mas gente dentro do próprio país. Isso que era o perigo, né? Que viu que realmente está se tornando uma pandemia. Se confirma uma pandemia pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? No final ali de fevereiro, já estava espalhando pelo mundo todo. O que foi feito, né, pelas autoridades? Volta Redonda, em especial, né, porque mandar fechar uma cidade, mandar criar barreira na cidade é coisa do prefeito, não é nem do presidente, nem do governador, né? O que a cidade de Volta Redonda fez nesse momento, né? Qual foi o plano de contingência criado? Qual que é o plano? Nós estamos enfrentando
Nós estamos esperando que venha a pandemia, uma doença infecciosa grave. Já sabíamos que era grave no mês de março, então já sabíamos o que estava por vir. O que nós podemos fazer diante disso? Nós, uma cidade, né? Porque nós temos uma limitação, tanto orçamentária, dinheiro, de recursos humanos, de recursos físicos. O que nós, como cidade, iremos fazer? O Samuca, o nosso gestor Samuca, né? Naquele momento, ele pensou, vamos fechar a cidade toda e depois a gente pensa no que fazer, né? Não vamos pensar agora, vamos pensar depois. Primeiro a gente fecha tudo. Então, ali no meio, foi mais ou menos no dia 20 de março, né? Ele decide fechar a cidade, o comércio, criou barreira para carros de outras cidades que tinham que medir a temperatura das pessoas, etc. E fechou o comércio, fechou tudo, para que as pessoas ficassem em casa mesmo. Decretou uma quarentena, para que pudesse ali pensar no que iria se fazer, melhorar, colocar equipamentos nos hospitais, porque as notícias que estavam vindo de fora era que os hospitais estavam ficando sobrecarregados, principalmente na Europa. Muita gente estava chegando a morrer mesmo sem atendimento. Então, havia um grande medo de que o SUS não fosse dar conta, de que iria faltar leito para as pessoas, iria faltar respirador, principalmente, que é um equipamento que salva vidas nessa doença, salvaria vidas nessa doença também. Então, vamos fechar a cidade para se preparar, criar um hospital de campanha. Muitos lugares estão criando hospital de campanha, que é o quê? São, na verdade, hospitais, em sua maioria, em céu aberto ou com alguma cobertura mínima, construído ali em pé de guerra, né, na correria, mais uma estrutura física menor, mas o importante é o quê? São as macas, as camas e os equipamentos hospitalares que estão feitos ali. Alguns contavam com respirador, que é um equipamento mais caro, então não tinha todos, mas pelo menos alguns equipamentos médicos e estrutura hospitalar básica. Foi feito isso no Raulino de Oliveira, em uma parceria com a CSN. Ninguém sabe o que a CSN fez, quanto que ela contribuiu para fazer esse hospital de campanha, mas ela não fez tudo, fez uma pequena contribuição. E eles construíram o hospital de campanha e foram tentando organizar a rede de saúde, principalmente hospitalar, para tentar gerenciar essa crise que estava por vir. Porque naquele momento não tinha vindo, estava no meio de março, ainda não tinham casos confirmados naquela cidade, apesar de que a gente sabe hoje que já tinham casos ali correndo por aqui, né? Pessoas não confirmadas ainda. Só que naquele momento não havia um plano nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Não havia plano do que se fazer. Era fechar a cidade, preparar os hospitais para os mortos e não necessariamente para os mortos, né? Mortos a funerária, mas realmente para a população que iria chegar doente, grave, para ser tratada ali naqueles hospitais. Só que quando ele decreta uma quarentena, as pessoas têm que ficar em casa, né? Começam a aparecer os problemas, porque não há, tanto isso também seria culpa do governo federal e do governo estadual, mas não havia um plano para como deixar essas pessoas em casa. Não havia um plano econômico, não é uma coisa que temos precedentes históricos, né? Como que a gente vai fazer? As pessoas estão empregadas, mas vão ficar em casa, trabalhando de casa, ou sem trabalhar porque é algo que não tem como trabalhar de casa, tipo comércio. O que eles vão fazer? Eles vão continuar pagando os funcionários mesmo sem não podendo trabalhar? Quem que é responsabilidade? O que é responsabilidade de quê? Isso não estava muito claro como iria ser feito, né? Então é uma situação muito nova e o prefeito basicamente não fez nada. Ele não sabia o que fazer e não fez nada. Não tentou entrar em acordo com os empresários. Então, no primeiro mês de pandemia, foram demitidas 2.000 pessoas no comércio em Volta Redonda. É um número altíssimo, sendo que todo o comércio de Volta Redonda emprega 15.000 pessoas. Então, não havia um plano econômico para o que fazer com essas pessoas em quarentena. Então, era uma quarentena que estava fadada a primeiro, ser furada, as pessoas não respeitarem, e acabar rápido, porque as pessoas não conseguem ficar em casa sem ter alguma outra opção. Elas precisam comer, precisam ter algum tipo de renda, precisam ter algum tipo de planejamento, ao contrário do que a prefeitura estava fazendo. Então, nesse momento, o prefeito, como eu falei, não tinha um plano econômico, não tinha um plano realmente de contingência, vamos dizer assim, sanitária. Então, enquanto estavam arrumando os hospitais, ele não havia um plano como fazer de teste,
realmente do que de você ir até a população para entender como está acontecendo, de como essa doença está se espalhando. Ficamos só esperando. A gestão ficou esperando o que iria acontecer, né? Eu vou falar um pouco mais à frente do que eu acho que deveria ter acontecido, mas foi isso que aconteceu. Então, mesmo nesse mês, com tudo fechado, Volta Redonda foi uma das primeiras cidades assim no Brasil a fechar mesmo tudo, até porque nós ficamos muito próximo de um centro urbano muito afetado, que é o Rio de Janeiro. Mesmo com a cidade com um mês fechada, nós ainda éramos a sexta cidade com o maior número de casos por 100 mil habitantes do país, em certo momento. Ou seja, nós ali tínhamos 300 e poucos casos, né? E pela nossa relação de habitantes, né, era como se nós tivéssemos realmente o sexto maior número de casos do país, mesmo com tudo fechado. E por que isso? Por que a gente continuou tendo tanto caso confirmado, sendo que a gente já estava com tudo fechado, né, com a quarentena? O primeiro motivo, claro, da especificidade de Volta Redonda é que nós temos a cidade gira muito em torno ainda de uma grande indústria que não pode parar, não para nunca, né? Então, mesmo com tudo fechado, a indústria continuou funcionando, a CSN continuou funcionando quase da mesma forma. São 20 mil trabalhadores quase que continuaram circulando todos os dias. Quem precisava sair de casa durante a quarentena, quando a quarentena estava ainda funcionando, né? Hoje a gente diz que está em quarentena, mas a gente não está em quarentena, né? Está tudo aberto. Mas quando a quarentena realmente estava em vigor, a gente saía de casa às vezes para fazer alguma coisa e via os pontos cheios, os pontos de ônibus lotados, muito ônibus ainda lotado, as pessoas realmente circulando na rua, porque ainda continuavam trabalhando, né? E dentro da fábrica ali, a gente começou a escutar muitos casos sendo circulados, porque as pessoas, mesmo tendo a fábrica, a usina, a CSN, né, disponibilizou um tempo depois máscara para os funcionários, que é o mínimo, né? Disponibilizou máscara para os seus funcionários e dizia que disponibilizava álcool em gel. Muita gente realmente falava, alguns setores da empresa falavam, não, eu estou com realmente muito mais álcool em gel do que tenho em casa, ou que eu vejo no mercado e tal. Aqui no CCN tem bastante álcool em gel. Outros setores nem tanto. Muita gente, a gente também reclamou de que lá não estava tendo mais álcool em gel assim, mas ainda é um ambiente com uma circulação muito alta de pessoas que não mudou muito o seu paradigma de funcionamento. Então, isso continuou circulando, o vírus continuou circulando na cidade, e o número de casos em Volta Redonda continuou muito alto, mesmo durante a quarentena. Então, depois de um mês e meio, mais ou menos, né, essa quarentena é decretado o fim, praticamente, da quarentena. No caso, o comércio reabrir, né, o shopping abrir e tal, tudo tentando, e o prefeito Samuca tentando dizer que está fazendo de forma responsável. Né? Ele tentou entrar em um acordo com o Ministério Público dizendo que não, nós temos parâmetros aqui, se o número de casos subir muito, 5% por dia, né? Colocou 3 critérios, 5% por dia durante 2 dias seguidos, ou que se os hospitais estiverem mais de 50% cheios, a gente fecha de novo durante uma semana e reabre de novo. Então, ou seja, ele queria reabrir, mas sem um plano, porque isso não é um plano, né? Vamos deixar rolar, e se voltar a subir, a gente fecha de novo por uma semana, aí abaixa um pouco mais, aí depois a gente abre de novo, né? Então, isso não é um plano, você deixa rolar e a gente vai abrindo, fechando, até ver o que vai dar aí, a ciência avançar ou alguma coisa assim, né? Essa seria a gestão dele. Deixar para o destino, deixar para a natureza tomar conta, né? A gente foi contra, eu cheguei a escrever uma denúncia no Ministério Público contra essa ideia, e aí eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco por quê, mas justamente precisava ter um plano, né? Precisava ter pelo menos informações de como essa doença está se espalhando. E eles desistiram de ter essas informações. Como ter essas informações? Primeiro, você tem que saber, ter certeza de quantos casos tem na cidade. Não se sabe até hoje quantos casos realmente tem na cidade, porque não se testa. Então, como você vai gerenciar uma crise sem você ter informações na sua frente, né? Isso é você ali, como o Samuca é administrador público, né? Na primeira aula de administração, né? Para você ser um gestor, você lá vê que você precisa ter informações na sua frente para você poder saber como lidar com ela.
E ele desistiu de ter essas informações, né? E aí, daqui a pouco também eu vou falar o porquê. Aí nós chegamos, né? A cidade foi desde final de maio, e agora, nós estamos em junho, julho, abrindo e fechando algumas vezes. Nós conseguimos ficar um mês aberto direto. Por quê? Porque ele mudou um pouco os parâmetros. Ao invés de aumentar 5% por dia, depois ele teria que aumentar 3%, ele entrou em outro acordo com o Ministério Público, então teria que aumentar 5% por 3 dias seguidos. Ou seja, os parâmetros não estavam sendo suficientes para ele deixar a cidade aberta. Então ele falou: o que eu vou fazer? Vou mudar os parâmetros. Então nós temos que fazer com que seja mais fácil que a cidade permaneça aberta, porque ele queria deixar a cidade aberta. E aí, depois também posso entrar nesse mérito, se a cidade deveria ou não ficar aberta, né? E ela, se não houver plano, eu acho que ela tem que sim ficar aberta, porque tem que ter, enfim, o importante é ter algum tipo de plano. As pessoas vão sair de qualquer forma se não houver uma resposta do poder público. Mas a resposta para ele naquele momento ali foi o quê? Vamos mudar os parâmetros para que fique mais fácil deixar ela aberta. E a cidade ficou aberta por um mês inteiro, os casos crescendo, mas ainda assim permanecendo dentro do limite. Aí a cidade ela fecha depois que passa o número de 50% de ocupação hospitalar, porque durante aquele mês a doença foi se espalhando tanto e acumulando um número de internações cada vez mais alta, porque as pessoas foram ficando doentes e ficando cada mais pessoas graves. Então, nós tínhamos um tempo atrás um número estável de pessoas, de 60 pessoas internadas em hospital, chegou um momento no mês passado que estavam 130, o dobro praticamente, né? Porque é o normal, se a gente for deixar a doença aí espalhando, vai pegar em todo mundo e vai aí morrer quem tiver, como dizem, né? Morrer quem tiver que morrer. Mesmo que quão duro seja essa palavra, né? Principalmente para um político ou gestor falar isso. Mas, então, ficou um mês, de repente passou de 50%, ele fechou. Porque ele tinha entrado em um acordo, se passasse 50%, ele fechava a cidade. Só que ele, ao mesmo tempo que fechou, ele ficou desesperado para abrir, que eu tenho que arrumar uma solução para abrir. E a solução dele para abrir não foi assim, vamos criar um plano aqui de contingência, como que nós vamos gerenciar e controlar o espalhamento, a disseminação dessa doença. Não foi isso, né? Seria um gestor, né? A doença está se espalhando, qual que vai ser a nossa resposta? Vamos tentar controlá-la, né? Eu tenho falado, né? Quando o Ebola começou a surgir na África, que estava vindo para cá, a gente não falou, vamos deixar ele correr e depois a gente vê quem morrer, quem tiver que morrer. Não, a gente controlou. Se alguém chegava, a gente colocava no hospital, controlando certos voos. Mesma coisa com a H1N1, a gripe suína, né? Quando ela teve, as pessoas começaram a ter, a gente internava nos hospitais e separava direitinho da área. Tentava se controlar a doença. Não era deixar espalhar aí, e seja o que Deus quiser, né? Mas a resposta dele foi justamente não. Foi o contrário. A doença está espalhando muito. O que nós vamos fazer? Apenas criar mais leitos nos hospitais, já que passou de 50%, chegou a 64%, 68% depois. 68% ocupado. Para diminuir esse 68% de leito ocupado, vamos colocar mais leitos, então depois que ele conseguiu mais leitos, foi comprando equipamento, redirecionando equipamentos, esse número de leitos abaixou, essa porcentagem abaixou, né, porque tinha mais leito agora, e ele pôde realmente abrir a cidade de novo. Ele comprou leito, né, também, e a cidade pôde reabrir de novo. Mais uma vez, a cidade não reabriu, não porque a doença estava mais controlada, ou porque diminuiu o número de gente internada, mas porque aumentou o número de leitos. Então, agora é possível morrer mais gente. Porque, já que agora temos mais leitos, é possível a gente dar mais cuidado para mais pessoas graves e, ao mesmo tempo, morrer mais gente. Infelizmente, essa tem sido a estratégia dele, né? Eu falo assim, nessa estratégia de querer de ficar esperando que os leitos abaixem, para o gestor ali que está fazendo essa estratégia, é melhor, é mais vantajoso que morra mais gente que está internado para cada vez sobrar mais leito, né? O que é uma estratégia que não parece muito correta, né? Para mim, pelo menos ao meu ver. Então, nós chegamos aí hoje nessa situação de que a cidade hoje está toda aberta e continuamos sem nenhum plano. Nós estamos em agosto, já aí 4 meses, né? Depois de 4, 5 meses depois de pandemia já espalhada,
nós não temos um plano ainda. Ou seja, deveria ter um plano. O plano é o quê? Continua sendo deixar espalhar e ver no que vai dar. Ou seja, desistimos de criar um plano. Desistimos de tentar controlar ou tentar realmente gerenciar a crise. Porque isso que está sendo feito não é gerenciamento de crise. Porque você não está fazendo absolutamente nada. A gente está deixando as pessoas ficarem à vontade. Não, mas as pessoas têm que sair de máscara, a gente pede para que elas fiquem em casa, usar álcool em gel, ou a gente limita o horário aumenta o horário do bar e da academia e do restaurante e tal. Mas, assim, se você pode ter... Realmente, todas essas medidas ajudam a diminuir a disseminação. Mas se você tem 200 mil pessoas na rua, elas podem estar usando máscara, o que for, até capuz e aqueles coisas de filme, né? É um equipamento de armadura. Mas você tem 200 mil pessoas, né, circulando, isso vai continuar se espalhando. Vai continuar se espalhando, né? Porque a solução para a pandemia, isso é histórico. Isso se faz desde o século XVI na Europa, né? Porque a pandemia não é algo que surgiu agora. Isso ao longo da história tem sido feito. Desde o século XVI já sabiam, na verdade até antes, mas no século XVI eles começam a ter uma postura mais séria, de que para você combater uma pandemia, você tem que isolar as pessoas. É a única forma. E nós, no século XXI, já devíamos estar um pouco mais preparados para isso. Então, aí como chegamos hoje, né? Como eu falei mais uma vez, né? Situação atual, qual que é a situação atual? Tudo aberto, espalhando a doença. E hoje, em Volta Redonda, nós temos mais mortos por 100 mil habitantes. Nós temos mais mortos por 100 mil habitantes do que o Brasil como um todo. O que quer dizer isso? Se a gente pegasse a estatística de mortes de Volta Redonda e levasse para o Brasil como um todo, o Brasil hoje teria 115 mil mortos. Hoje o Brasil tem 105 mil mortos, né? Registrados, notificados, né? Que fizeram confirmado como positivo. Então, Volta Redonda tem hoje uma média, uma estatística de uma mortalidade por casos, não por casos, mas por habitantes, maior do que a média nacional. Ou seja, a situação aqui está pior do que a média do Brasil. Nós estamos morrendo mais do que a média do Brasil. São 153 mil mortos. São 153 mortos em Volta Redonda para 274 mil habitantes. 153 mortos, né? E continua, né? A gente estava vendo semana passada, tudo aberto, e a gente que acompanha os dados, né, começou a ficar realmente apreensivo e com medo, né? Porque em 3 dias morreram 21 pessoas em Volta Redonda. Uma cidade do tamanho de Volta Redonda estava morrendo, na semana passada, morreram 5 pessoas por dia, em média, o que é um número muito, muito elevado para uma cidade desse tamanho. Então a gente começou a ficar cada vez mais apreensivo. O que está acontecendo? E a gente entrando em contato com as pessoas próximas, a gente morrendo, pessoas próximas de amigos nossos morrendo. E a gente sentindo uma impotência, né? Porque o poder público não faz nada e a gente não consegue fazer nada. Porque mesmo que a gente tome todas as precauções possíveis do mundo, a gente fica com medo. Porque a gente sempre, mesmo se a gente for até um pouco mais novo, se a gente for um pouco mais novo, a gente fica um pouco menos apreensivo pelas estatísticas, mas ainda assim tem um certo medo, porque acontece. A gente, adolescente, jovem adulto, morre também. Eles tentam dizer que não, mas morre. Esses 105 mil brasileiros não são todos idosos. Mas mesmo para jovem que tem pais e que moram junto com os pais e que precisam entrar em contato com os pais, tios, avós, está morrendo de medo, né? Meses e meses morrendo de medo, porque nunca tem como saber, nunca tem como ter precauções suficientes, porque não pode ser algo, tem sido algo individual. A responsabilização das mortes e da luta contra essa doença tem sido algo individual, tem sido colocado em cima de cada pessoa.
E cada pessoa é pouco para poder decidir o que, poder saber o que fazer. Mesmo que cada pessoa tome todas as medidas possíveis e pensáveis, ainda vão ter variáveis que ela não controla como outras pessoas, né? Mas ela precisa ir às vezes no mercado, como sempre precisa ir, às vezes precisa até no médico fazer alguma coisa. Então, não tem como ser o combate a uma pandemia não pode ser algo individualizado, não pode ser em cima das pessoas. Cada pessoa faz o que puder. Não, tem que vir do poder público, porque é para isso que nós fizemos o Estado. Na verdade, um dos grandes fatores que o Estado-nação, que um país surgia, era geralmente para isso, para controlar também pensar na saúde pública. O Estado alemão, né, ele se unificou muito em torno de uma saúde pública que começaram a surgir no século XIX, né? Porque quando você tem um poder maior, que é o Estado, ele começa a conseguir controlar essas coisas e investir em um país inteiro para pensar nessas coisas, né? Tá, tem uma pergunta? Então realmente, para isso que o Estado nasce, né? Um dos grandes motivos porque o Estado nasce é justamente para isso. Então nós temos que, né, defender e atacar, defender realmente uma pegada mais forte do Estado e atacar os políticos que não estão fazendo isso, ou os supostos gestores, né? Que agora surgiu essa palavra, né? Tem falado, não, os gestores das cidades, mas são os políticos, são os prefeitos. Nós colocamos lá, nós elegemos eles lá para eles fazerem mais alguma coisa. E o que deveria ter sido feito? O que deveria ter sido feito lá desde o começo? Não era só fechar a cidade, né? Quando a gente começou a saber de uma doença que estava espalhando pelo mundo, a gente tinha que ficar ligado. Porque isso é o que a gente faz da vida. Se a gente trabalha com qualquer coisa, a gente tem que saber saber as notícias da nossa área, saber se nos atualizar, ficar ligado, porque é isso que a gente faz da vida. E quando você é um político, que as pessoas estão confiando em você, está gerenciando a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas, é o seu dever pensar a todo momento no que fazer. Então, com janeiro, os políticos e gestores deviam estar ligados. Olha, tem uma doença lá que está se espalhando. Olha, agora foi para a Europa. Se chegou, né? Se tem morrendo gente na Itália, na Espanha, desse jeito, vai chegar aqui e vai morrer também. Vamos fazer o quê? Naquele momento, a primeira coisa, a coisa mais importante que a gente tem, uma coisa mais importante que a gente tem no nosso país, não é água, não é mineral, não é dinheiro, são as pessoas. A coisa mais importante que o gestor ele gerencia são as pessoas, a vida das pessoas. Se nós temos algo que vai começar, que a gente sabe que é perigosíssimo e tem potencial para matar milhares de pessoas, a gente tem que fazer tudo, parar tudo que está sendo feito e se concentrar nisso. Se concentrar em salvar vidas e não deixar morrer. Então, criar uma comissão constante, 24 horas por dia, de todos os setores, com representantes de todos os setores da sociedade, e principalmente da cúpula do governo, isso eu falo para o governo federal e o governo municipal, criar um comitê 24 horas por dia para pensar nisso, em como salvar vidas, em como não deixar morrer as pessoas. Esse tem que ser a prioridade a todo momento. Isso já devia ter sido feito lá em fevereiro. Se a gente precisa colocar respirador, a gente vai comprar respirador. Se a gente vai criar uma fábrica de respirador, a gente vai criar uma fábrica de respirador, ou pegar a fábrica da Ford, que está parada em São Paulo, e colocar para fazer respirador lá, criar hospital. Mas, e tudo aí pode falar, mas é corrupção. Primeiro que a corrupção não deve existir nunca. Nem em tempos de crise e nem antes de tempo de crise. Porque a corrupção que está sendo pega agora em OS, em construção de não sei o que, isso que tinha antes, isso não devia ter antes, não devia ter agora. Então, isso tem que acabar, devia ter acabado, não deve existir. Mas o que deve existir é sim investimento nessa área e na saúde, principalmente na saúde das pessoas. E a economia, o que a gente faz com a economia?
Aí, colocando, né, para a realidade municipal, né? Fazer a mesma coisa, um comitê aqui agora, um comitê contínuo para gerenciar essa crise. Agora, a economia, o que fazer com a economia? É colocar dinheiro, a economia faz parte de gerenciar a saúde. Se a saúde das pessoas, se tem gente pra caramba morrendo, a economia vai mal, porque a economia é feita de pessoas. Se nós temos 105 mil pessoas morrendo, a economia está indo mal. Não tem como a gente pensar não, vamos salvar a economia e deixar as pessoas morrerem. Porque as pessoas morrendo, a economia vai ruim também. Tanto é que no mundo todo o PIB vai cair em 10%. É a mesma coisa, não tem como, não tem como, a gente tem que pensar, ok, salvar as vidas junto com salvar a economia. E tem como fazer isso. Então, nós temos que pegar aqui na cidade, pegar essa comissão, pensar, ver o que precisa para gerenciar uma crise de pandemia. Sabe, ter informações, ter dados, saber para onde está passando essa doença, como ela está sendo transmitida, quanto ela está sendo transmitida, quantas pessoas tem. Isso é investir em testes, desde o começo. Então, a primeira vez que você fechou lá atrás, vamos fechar a cidade, tinha que ter sido planejado. Porque se não for planejar, não for ser usado esse tempo para comprar teste onde for, se comprar teste na China, Estados Unidos, Coreia, onde for, a gente precisa de teste. Outras cidades fizeram isso lá no começo, Niterói, Salvador, foram comprando teste. Então, vamos naquele momento lá atrás, devia ter se comprado teste testado massivamente, para a gente saber quantas pessoas da cidade têm realmente essa doença ou não. Esse é o poder público. Então, testar, pegar as informações. Então, depois, o que a gente vai saber? Pegar os trabalhadores da rede primária, vamos ir na casa das pessoas, não precisa encontrar com as pessoas ali, mas falar do portão, como que estão as coisas aí? Tem alguém doente? Tem alguém com sintomas que estão sentindo? Isso, como eu falei, fazia isso no século XV. O rei colocava aquele setor lá, vamos mandar o nosso burocrata, vai lá, vai mandar os dados para a gente, anotar, e a gente vai saber como está a situação do lugar. E aqui, uma cidade de 270 mil pessoas, a gente não consegue fazer isso. Quem foi na sua casa ver como está a sua família? Ninguém, não está sendo feito isso, não se foi feito isso, não está sendo feito isso. Se a gente lá, um mês fechado, parando a doença, vendo de onde a doença estava passando, quem estava com a doença ou não, fechando as barreiras, controlando sistematicamente, a gente poderia ter aberto isso há muito tempo, aberto com calma, aberto o comércio com calma, com tranquilidade, mantendo os testes. Testou positivo, vai para casa, fica 2 semanas, volta. Teste. Ó, você está vindo aqui, testou positivo, vai para casa, volta depois de 2 semanas, depois estiver negativo. Fazendo isso constantemente. Isso, 2 meses depois, a cidade estava aberta. Junho, final de junho, julho, cidade aberta, todo mundo sendo testado, economia voltando a funcionar, com sabedoria, consciência, tranquilidade. Ele fala, né, gestão. Aí sim, é planejamento. Ter um planejamento. Nós teríamos muito menos gente morta hoje se a gente tivesse feito um planejamento antes. E a economia estaria muito melhor. Não era uma escolha. Só que aí a gente ficou nessa coisa, não, porque não tem como deixar fechado. É claro que não tem como ficar fechado. Nem eu defendo que a cidade fique fechada aí por tempo indeterminado. Fica fechada aí por 5 meses, ninguém aguenta e está errado. Tem que fechar com planejamento por parte de um plano. Quarentena por quarentena também não adianta. Então, tem que saber fazer as coisas com sabedoria, senão no final dá tudo errado. E ainda dá para ser feito até hoje. Só que o Samuca, como um bom político que ele fez uma escolha. Ele precisava, para fazer um planejamento lá atrás, ele fez a conta. Como um gestor também, né? O gestor, ele faz contas. Ele pegou lá, olha, para fazer isso aqui, para fazer um planejamento legal, comprar teste para toda a população, não sei o quê, eu gastaria aqui 55 milhões de reais. Gastaria 55 milhões de reais e morreria quantas pessoas? Morreria 30 pessoas. Mas se ao invés de gastar esse dinheiro todo, eu continuasse investindo na cidade, continuasse mantendo os programas que estão sendo feitos aí, mais ou menos, né? Ele está colocando aí um monte de... continuando as obras que ele estava fazendo antes, né? Porque ano de eleitoral é ano de obra.
fazer tudo o que você não fez nos outros anos, começar a fazer obra, fazendo aí o PAC de Volta Redonda, né? Começar a pintar a calçada, fazer as obras que não, eu sou a favor de fazer obra, mas você guardar tudo para os últimos meses da eleição, não está certo, né? Mas eu continuo fazendo essas obras que eu ia fazer, isso aqui, ao invés de gastar, a população vê. E quantos que vão morrer? Aí vão morrer 200. Bom, morrer, o pessoal já costuma, o Brasil todo está morrendo gente mesmo, deixa eu morrer. E eu continuo fazendo essas coisas que o pessoal vê. Foi essa escolha. Ele tinha uma escolha e ele fez essa escolha. Em outro dia, com certeza, eu vou falar um pouco melhor do orçamento de Volta Redonda, de como ele tem mentido claramente por anos sobre a situação econômica de Volta Redonda. Tudo para fortalecer o discurso dele, mas hoje não vai dar tempo, senão a gente vai me alongar muito, mas é isso. Ele contou quantos milhões valiam cada vida e falou, não vou investir em planejamento, deixa eu rolar e ver o que vai dar. Vou investir só no hospital. No sai ali. Só que quando a pessoa chega no hospital, ela já está grave, ela já está numa situação grave. Ela já pegou a doença e não conseguiu resolver por si só, o corpo próprio não no hospital já está grave. Então, uma parte significante do pessoal que já chega no hospital para ficar internada, infelizmente morre. Então, ele só está cuidando dessa parte, para ninguém morrer sem ter realmente o cuidado. Que é uma pena. Então, vidas estão sendo perdidas por falta de investimento e falta de planejamento. Agora, quantos milhões vale a vida da sua mãe? Quantos milhões vale a vida do seu pai? Do seu tio? Ou do seu amigo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E a gente não tem esse milhão para pagar. Ou, na verdade, nós temos, né? Mas está na mão do governo, dos nossos governantes. No imposto que a gente paga, né? Esse dinheiro que deveria ser usado para um investimento em uma política de planejamento público está na mão deles, do Samuca, do Witzel, do Bolsonaro, enfim. Eu gostaria de ter batido um pouco, por exemplo, um pouco mais na CSN, né? Quem acompanha e me conhece sabe que, infelizmente, a gente está com essa briga, mas realmente vai ficar um pouco agarrado pelo tempo, mas o que a CSN fez? Nós criamos a CSN, nós construímos a CSN, nós criamos a CSN. Nossos pais, nossos avós vieram para cá e literalmente construíram a CSN, literalmente com suor e literalmente com sangue, porque nós morremos lá dentro, em acidentes, em doenças respiratórias e doenças do trabalho, e pelo Exército na CSN. Nós construímos e o que ela faz, o que ela consegue fazer hoje pela nossa cidade? Nós continuamos trabalhando lá e sem nós ela não estaria lá, ou não estaria pelo menos funcionando. Porque é nós que trabalhamos lá. Nós, pessoas de outras cidades, também vêm para cá para trabalhar lá, mas nós estamos aqui sempre continuando fazendo ela continuar viva e dando lucro para os donos, para os empresários, para os acionistas fora daqui, que nem sabem apontar a Volta Redonda no mapa. E o que ela fez? Enquanto outras empresas estão ali doando centenas de respiradores, construindo fábrica de vacina, com todas as contradições que estão aí doando milhões de máscaras. O que o CSN fez? Doou 20 mil máscaras para a cidade, que ajudou a construir aí com alguns no hospital de campanha. O que ela está fazendo? E ninguém cobra, eu não vejo ninguém cobrando isso. Ninguém, nem candidato, nem pré-candidato aí, os outros pré-candidatos estão cobrando a CSN por isso. Nem, ela não fez o que seria o mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque quando eu falo assim, pô, a CSN devia testar os trabalhadores. Todo mundo fala, mas é mesmo, né, cara? Mas isso aí é o básico, isso é o básico. Todo mundo concorda, isso é o básico, e nem o básico do básico, que é o trabalhador dela. Ela está testando, que é o trabalhador dela que vai pegar uma doença, é o trabalhador dela que vai morrer, e nem isso ela está fazendo. Ela devia testar o trabalhador toda semana. Se ela testar todos os 20 mil trabalhadores dela, ela gasta 2 milhões. Eu fiz a conta. 2 milhões.
Isso não dá nem 10 horas de lucro líquido que ela tem funcionando. Ela deveria testar o trabalhador toda semana. E, ó, você está doente? Vai para casa. Sem contar a família, porque o trabalhador sai dali, ele vai para a família. Então, ela só cada vez mais arrochando, tirou o plano de saúde dos trabalhadores, Bradesco, agora colocou uma empresa qualquer. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E cadê a pressão? Porque não é só o trabalhador dela que tem que fazer pressão. Somos todos nós, porque ela afeta a vida de todos nós. Na poluição que a gente respira, no pó preto que está aqui na nossa casa, no trânsito que os trabalhadores criam para chegar lá, que a gente está nos afetando. E na doença que eles pegam lá dentro e passam para o outro, no caso o corona, e passam para a gente também. Isso é a vida de todo mundo, é a vida coletiva. E eles não estão fazendo nada. Então, realmente é problemático. Eu queria realmente agradecer a todo mundo. Eu fico... Deu uma esquentada, né, galera? Também, de uns 2 dias para cá, deu um calor, né? Mas eu fico realmente agitado com esses assuntos, emocionado até um pouco, porque é algo que é muito entristecedor o que está acontecendo, né? Tá tudo errado, tá tudo errado. Quando a gente começa a pensar e realmente refletir sobre o que está acontecendo, sobre a nossa vida, sobre o que, principalmente quem tem poder, tem feito, realmente a gente pensa, caraca, tá tudo errado, tá tudo errado. A gente pensa, não, mas o que a gente precisa? A gente precisa melhorar aqui, melhorar ali. Não, não adianta só melhorar aqui, melhorar ali. Assim, tá tudo errado, tá tudo errado. Algum candidato aí a prefeito vai falar, não, a gente precisa fazer só uma reforma administrativa aqui, que vai melhorar a situação lá, a gente vai fazer um pouquinho, vai investir um pouco mais na saúde, investir um pouco mais na educação, Volta Redonda vai ser outra. Não vai ser outra, porque está tudo errado. São décadas e décadas de coisas erradas, que não vai ser um pouquinho melhor, uma gestão melhor aqui, não sei o que vai melhorar tudo, não vai. Não vai, infelizmente não vai. A gente precisava derrubar a estrutura, né? A gente fala, mas toda política é corrupta, todo não sei o que. Realmente parece isso, né? Porque está tudo tão errado. Mas é a estrutura por trás que está errado, a estrutura desse parlamento, a estrutura dessa Câmara, desse prefeito, que a gente precisava realmente derrubar. Derrubar não só ele, mas pensar em uma política diferente, de forma totalmente diferente. Porque as pessoas estão morrendo, literalmente, cada vez mais morrendo. Diariamente, nós estamos morrendo aqui em Volta Redonda, diariamente. Tem dias que morrem 7 pessoas por causa do Samuca. É a culpa dele, ele não devia morrer, não devia dormir à noite, porque ele poderia fazer mais, muito mais, muito mais, porque ele não fazendo nada, não está fazendo nada. Enfim, eu vou terminar nesse tom um pouco pessimista a live de hoje, mas a gente vai melhorar, vamos melhorar, as coisas vão melhorar. Semana que vem, terça-feira, 17, vou confirmar os assuntos, mas semana que vem a gente vai falar um pouco sobre educação durante a pandemia, sobre ensino à distância, um pouco como está sendo feito, qual seria a melhor forma de se fazer, como né, essa luta também de ensinar os filhos em casa, né, como que está sendo essa experiência. E também vamos falar sobre saúde mental durante a pandemia, nível um pouco mais individual, né, de como essa pandemia, essa quarentena, essa situação toda tem afetado a saúde mental das pessoas, como a gente tem realmente muito mais ansiedade, em todo mundo eu acho que tem criado ansiedade, né? Mas principalmente mais em algumas pessoas do que outras, depressão e algumas coisas que a gente pode tentar realmente fazer para aliviar um pouco e pensar nessas questões. Valeu? Então, terça-feira, às 17 horas, nesse mesmo horário, 5 horas, e sexta-feira também, no mesmo horário. Valeu? Abraço, obrigado a todo mundo que assistiu aí. E qualquer coisa pode comentar, pode me ligar. Meu número está aí, meu WhatsApp está aí na página. Está aqui para isso. Valeu, abraço.